nós temos uma mudança tão brusca, e toda mudança, sobretudo se ela é brusca, ela exige um processo de reflexão, de elaboração coletiva e, inevitavelmente, se tivermos sorte, de aproximação sucessiva do que ocorre com a realidade. E esse é o esforço, é tentar compreender o que ocorre. E o método da analogia, o método do estudo histórico e de buscar estabelecer analogias, ele é um dos métodos. Não é o único, mas é um método importante para que se possa fazer uma análise concreta da situação concreta. Então, por incrível que pareça, nós vamos num nível de abstração que é histórico. Nós vamos discutir, e estamos discutindo, modelos, que são modelos que não necessariamente se aplicam da mesma forma, e nós temos que discutir até que ponto eles são úteis para se compreender a realidade atual. A Luciana começou com o show do Pink Floyd, que é uma sensibilidade, esse Roger Waters tem uma sensibilidade tão grande, que ele fez essas ligações, e eu creio que ele está correto. Nós estamos partindo dessa premissa de que a analogia com a experiência do nazismo e do fascismo serve para se buscar compreender o Brasil de hoje. Já adianto, que não quer dizer que nós já estejamos ou que estejamos numa situação de fascismo. Eu não acho que seja assim. Mas acho que há uma luta em curso. Há uma luta no mundo em curso. Porque a Luciana colocou bem, isso é todo um tema de estudo, não, e de pesquisa, que o capitalismo produz o fascismo. O fascismo não é um regime ou um Estado a serviço, não está alheio ao capitalismo, embora nós tenhamos tido, no caso da Segunda Guerra Mundial, uma guerra que enfrentou também, não foi simplesmente, teve contradições no campo do próprio capitalismo, no caso da Segunda Guerra Mundial. Mas aí é uma discussão, inclusive, sobre os desdobramentos que chegou a ter a ascensão do nazismo. Que a ascensão do nazismo chegou a ter um tipo de desdobramento tão grave que nós tivemos teóricos que chegaram a especular que o nazismo triunfando no mundo inteiro, coisa que não ocorreu no final, porque o nazismo perdeu a Segunda Guerra Mundial, chegaram a especular que se poderia ter um outro modo de produção ainda pior que o capitalismo, que dava as bases a partir dos campos de concentração, dos trabalhos forçados dos campos de concentração, mas isso é uma especulação, porque felizmente não ocorreu. Mas o nível de barbárie que o nazismo produziu é um nível de barbárie que é inédito, digamos assim. Bem, nós estamos no Brasil discutindo as relações entre o nazismo, o fascismo e o bolsonarismo, em última instância. Porque é disso que se trata agora, quando a gente vai discutir a situação concreta do Brasil. E que o Israel e o Bernardo vão abordar depois, e é o mais difícil. É o mais difícil. Eu creio que é importante ter em conta, quando a gente faz esse esforço, o Weber falava em modelos típicos, né? Como é Israel Dutra e Bernardo Corrêa? Tipo ideal. O Weber, quando falava de um conceito, ele falava de tipo ideal. Então, quando nós vamos discutir aqui a relação nazismo, fascismo, nós vamos estabelecer, de uma certa forma, um tipo ideal. Ou seja, essa experiência, ela não tem como ser compreendida sem justamente levar em conta que nós tivemos, já no início do século XX, um enfrentamento pesado entre a revolução e a contra-revolução. Nos marcos do sistema capitalista, o capitalismo produz contradições tão pesadas, e a Luciana expressou algumas dessas contradições: concentração de renda, concentração de propriedade, exclusão, exploração, guerras, que levam a enfrentamentos de classe. O nazismo na Alemanha, a experiência do nazismo da Alemanha, ela é resultado dessas contradições, das revoluções e das contra-revoluções.
A Alemanha é interessante porque na Alemanha as analogias, elas também, de uma certa forma, têm relação, e se pode fazer analogias entre a Alemanha e os movimentos posteriores, e o Brasil também, na análise do movimento operário, do movimento socialista. A Primeira Guerra Mundial estourou em 14. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, havia na Alemanha uma onda patriota. Havia patriotismo, havia um nacionalismo tremendo na Alemanha. A Alemanha era um país de cerca de 70 milhões de habitantes, que no século XIX era um dos países capitalistas que ainda tinha chegado atrasado em termos dos primeiros desenvolvimentos do capitalismo europeu, que primeiro estava a França, a Inglaterra, mas a Alemanha, a partir dos anos 70 do século XIX, a partir da derrota da França, que ela impõe, a Alemanha se desenvolve como um capitalismo muito poderoso. E se desenvolve como um capitalismo imperialista que vai começar, como a Luciana dizia, o nacionalismo dos países imperialistas é um nacionalismo de agressão, é um nacionalismo de conquista, é um nacionalismo de conquista de mercados e, portanto, também, se necessário, de conquistas de países. E a Alemanha expansionista leva, nesse processo de busca por maiores mercados, eclode a Primeira Guerra Mundial, e quando tem a explosão da Primeira Guerra Mundial, já no mundo, nesse período, em 14, havia um movimento socialista, um movimento anticapitalista, portanto, muito poderoso. A Alemanha, em 1914, era o país que tinha o movimento socialista mais poderoso do mundo, da Europa, porque era o centro do mundo, estava na Europa. Era o mais poderoso. Em 1914, a maior parte do movimento operário, da direção do movimento socialista, apoiou a guerra. Foram chamados créditos de guerra. Em 1914, aconteceu a primeira grande divisão do movimento operário do século XX. Foi esse ano onde ocorreu a primeira grande divisão. Tinha tido divisões anteriores, tinha tido já história, mas o movimento operário tinha tido já a primeira internacional fundada pelo Marx. A segunda internacional era a segunda internacional que agrupava muitos partidos. E essa internacional, em 1914, começa a se romper. E quem enfrenta a maior parte do partido operário alemão é uma minoria de revolucionários na própria Alemanha, e quem encabeça essa ruptura internacional foram, sobretudo, os revolucionários russos, que 3 anos depois viriam a dirigir a primeira revolução socialista vitoriosa no século XX, que mudou todo o século XX. E não tem como entender nada do século XX, nem do século XXI, se nós não discutirmos esse período. Não tem como entender nada, não tem como discutir. Porque são períodos, se pode discutir que os efeitos estão menores ou maiores, mas são histórias que carregaram, que marcaram o século XX. Quando tem a guerra de 1914, e essa guerra se conclui em 1918, foram 4 anos de guerra, foram 4 anos de uma guerra muito pesada, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de atrocidades, de crises, e o resultado foram crises profundas, crise econômica, miséria, fome. Na Alemanha, em 1918, a Alemanha é derrotada nessa guerra. E não se tem como compreender o surgimento do nazismo sem compreender que teve uma derrota grande da Alemanha na guerra em 1918. Tem um livro que depois, na verdade, o que tem de livros aqui, depois dá para espalhar os livros, porque tem muitos livros e é útil fazer esse estudo. Um deles era, na época, foi escrito bem no período mesmo, pelo Keynes, o Lord Keynes, Maynard Keynes,
que ele não era conhecido. O Keynes ainda não era conhecido. O Keynes depois veio a ser o economista burguês, que foi quem mais teve capacidade de pensar as soluções econômicas para responder à crise de 1929. Escreveu um livro famoso, Teoria Geral do Emprego, do Juro, da Moeda, é o responsável por toda uma corrente de pensamento da economia burguesa ainda hoje no mundo, no Brasil, uma corrente importante. Ele, na época, escreveu um livro, ninguém conhecia o Keynes, embora os marxistas já lessem o Keynes. Os capitalistas não liam muito o Keynes, mas já os marxistas já liam bastante. Sobretudo Lenin lia o Keynes. Esse livro do Keynes é chamado As Consequências Econômicas da Paz. Nesse livro, As Consequências Econômicas da Paz, que por sinal foi editado aqui no Brasil pela UNB, o Keynes era um dos integrantes da equipe dos ingleses nas negociações do Tratado de Versalhes. E o Keynes se retira das negociações, ele deixa de participar, porque ele considera que as cláusulas do Tratado de Versalhes vão provocar uma crise profunda na Europa. Elas, tentando penalizar a Alemanha, vão acabar penalizando todos os países e vão levar a uma nova guerra. Nisso, o Keynes foi profético, escreveu em 1920, prognosticando uma guerra aqui, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939. De uma certa forma, se pode pensar esse período todo como um período de guerras mundiais ininterruptas, porque começou em 14 e terminou em 45. E teve um intervalo, evidentemente que teve um intervalo, mas a Primeira Guerra Mundial terminou com um tratado, que nesse tratado já tinha os germes da Segunda Guerra. E as consequências desse tratado para a Alemanha eram brutais. As consequências desse tratado para a Alemanha eram que a Alemanha tinha que pagar dívidas tremendas para a França, para a Inglaterra, que a Alemanha não podia se industrializar, porque tinha que pagar essas dívidas em mercadorias, e tinha também uma consequência militar, porque a Alemanha não podia ter um exército superior a 100 mil homens. E durante a Primeira Guerra Mundial, a mobilização foi de 400, 450 mil homens. A primeira base do nazismo surge quando, terminada a guerra, surgem os setores que eram veteranos, que não conseguiram se acomodar na sociedade alemã, os Freikorps na época, e cerca de 200, 250 mil pessoas que saem da guerra e saem da guerra militarizadas. Saem da guerra como soldados. E o nazismo começa a ter essa base. Eu acho que isso tem importância porque, se nós pegarmos nesse período, a Alemanha tem, em novembro de 1918, uma revolução que destrói a monarquia. Essa revolução que destrói a monarquia na Alemanha, ela tem uma continuidade, porque nós tivemos, como resultado da guerra também, em 17, a Revolução Russa. A Revolução Russa incendiou a Europa. Quando tem a Revolução Russa de 1917, toda a política dos revolucionários russos era uma política e foi a primeira vez na história que se conquista um Estado dos próprios trabalhadores. Esse Estado dos próprios trabalhadores se combina com ações na Europa, também onde os trabalhadores começam a se mobilizar. E na Alemanha, o resultado da guerra é, por um lado, o surgimento de setores e de decadência de setores burgueses, inclusive setores militarizados, como os Freikorps, mas, por outro lado, uma grande ação dos trabalhadores que consegue derrubar a monarquia e que essa ação dos trabalhadores segue depois tentando estabelecer na Alemanha o mesmo processo que ocorreu na Rússia. A diferença é que na Alemanha o processo foi derrotado. Na Alemanha, eles conquistam a República em novembro de 18, os trabalhadores seguem se mobilizando, se tem a primeira tentativa de, além de conquistar a República,
de se conquistar uma república dos próprios trabalhadores em janeiro de 1919. Qual é a peculiaridade da Alemanha? A peculiaridade da Alemanha é que na Alemanha, quando se conquista a república, em 18, se estabelece um governo que é um governo de setores da burguesia, com a velha social-democracia, que nessa época não era velha, a social-democracia, a ala da social-democracia, que havia apoiado a guerra. Essa ala da social-democracia, quando tem o primeiro ascenso, a primeira leva revolucionária que conquista a república, é essa ala da social-democracia, não a ala minoritária que foi contra a guerra, que assume o comando da república, junto com partidos burgueses. E essa ala da social-democracia, junto com partidos burgueses, depois de conquistar a república, diz que é preciso parar o processo revolucionário numa república democrática burguesa. A revolução, setores dos trabalhadores seguem, e esses setores são derrotados, e os setores que fazem a repressão, aqueles que seguiram o processo revolucionário, que culminou na insurreição espartaquista de janeiro de 19, são justamente os setores, esses chamados Freikorps, que eram os grupos paramilitares, as milícias paramilitares que surgiram da decomposição do exército alemão na derrota da Primeira Guerra Mundial. São esses que fazem o serviço para o governo burguês e para a social-democracia. É clássico na história do movimento operário o assassinato da Rosa Luxemburgo. Quem não conhece, vale a pena conhecer a obra da Rosa Luxemburgo. Ela é uma das pioneiras do feminismo, do movimento revolucionário. E do Karl Liebknecht, que era um deputado, que eram justamente os líderes da ala do movimento social-democrata, que não aceitou o apoio à burguesia alemã para que a burguesia alemã fizesse a guerra. Foi todo um setor no movimento socialista revolucionário nesse período que disse que era preciso lutar contra a guerra e pela paz. Na Rússia, diferente, como eu disse no início, quem encabeçou a luta contra a ala social-democrata que apoiou as burguesias de cada país foram os revolucionários russos. Esses revolucionários russos que encabeçaram essa luta, na Rússia, ganharam a maioria do movimento operário. Também na Rússia havia um setor social-democrata, e os partidos tinham esse nome, Partido Operário Social-Democrata Russo era o nome do partido da Rússia. Na Alemanha também era Partido Social-Democrata, esse era o nome comum dos partidos ligados à Segunda Internacional, os partidos ligados à herança do Marx. Na Rússia, o setor social-democrata acabou sendo minoria. E a revolução que derrubou a monarquia na Rússia, a revolução que derrubou a monarquia na Alemanha, ocorreu em novembro de 1918. A revolução que derrubou a monarquia na Rússia ocorreu em fevereiro de 1917. Só que na Rússia, a revolução, depois de derrubar a monarquia, continuou. E a continuidade da revolução russa levou, alguns meses depois, os trabalhadores tomarem o poder, derrotarem a burguesia. E antes de tomarem o poder, eles, inclusive, não só derrotaram uma burguesia liberal, mas também derrotaram os setores contra-revolucionários da burguesia que se levantaram em armas para impedir a segunda fase da Revolução, que foi a Revolução de Outubro, que foi o chamado golpe de Kornilov, que foi também uma reação, uma contra-revolução feroz. Só que na Rússia essa contra-revolução foi derrotada e os trabalhadores tomaram poder em outubro de 17. Na Alemanha houve a revolução que derrubou a monarquia em novembro. A continuidade dessa revolução foi em janeiro de 2019, de 1919, mas essa continuidade foi derrotada. Porque a social-democracia, no caso da Alemanha,
a maioria da social-democracia era uma maioria da social-democracia que aceitava a ideia de que era preciso estabilizar uma república democrática burguesa e que, derrubada a monarquia, era preciso estabelecer um pacto com uma parte da burguesia para governar e, quem sabe, evolutivamente, a sociedade progredir para um mundo melhor, com mais distribuição de renda, com melhorias salariais, enfim, podendo fazer um processo de... que depois, no século XX, veio se chamar a transição pacífica para o socialismo. Então, a transição democrática para o socialismo, ou o que valha. Na Alemanha, depois de 19, as revoluções igual seguiram, porque a Revolução de 19 não foi esmagada, foi derrotada, tiveram líderes mortos, mas ela não foi totalmente esmagada. A Alemanha teve revolução em 21 e a Alemanha teve revolução em 23. Mas o nazismo também seguiu. O nazismo aí começa a se organizar, no início é fraco, no início a base, e eu acho que é muito importante isso, porque tem a ver com as analogias e com as discussões sobre a situação nossa. O que dá a base primeira, e eu insisto nisso, para o surgimento do nazismo, são milícias armadas, que já em 19 entram em cena e conseguem, a serviço do governo burguês, liquidar fisicamente a parte mais radical e mais capaz daquela época da Revolução Proletária Alemã, simbolizada na Rosa Luxemburgo e no Caule Benect. Bem, então, eu sou perdido no tempo, diferente da Luciana, não sou organizado. 23. Se nós pegarmos a partir daí, eu acho que é muito importante, e a Luciana colocava, aí nós tínhamos todas as características, a Luciana colocou as características do fascismo, mas para se explicar, capital financeiro, e havia o objetivo desse capital financeiro de derrotar a classe operária. Em toda a crise, a Alemanha teve uma crise muito brutal, sai de uma guerra, evidentemente que tem uma crise brutal. Tinha um tratado de Versalhes que liquidava as possibilidades da Alemanha se desenvolver como capitalismo, que foi o que o Keynes falou. O Keynes disse, esse tratado de Versalhes, que é o tratado que fecha a Primeira Guerra Mundial, com esse tratado a Alemanha não vai se desenvolver. O Hitler começa a fazer o quê? O Hitler é o setor político que começa a denunciar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele é resultado da derrota da monarquia da Alemanha e da burguesia alemã que fez a guerra. Mas como teve simultaneamente, ao fim da guerra, uma revolução que conquistou a República, e nessa revolução assumiu um governo de partidos burgueses junto com o Partido Social-Democrata, a maioria do Partido Social-Democrata, a própria cúpula do exército derrotada dizia que o tratado era mau, mas a culpa era dos civis e era dos partidos políticos que haviam desistido da guerra, não era pela derrota deles. E o Hitler empalmava com esse discurso, porque o eixo do discurso do Hitler era contra o Tratado de Versalhes, era em defesa da Alemanha, da raça alemã, da raça pura, do nacionalismo, da necessidade de... O Hitler aí tem a ver com a ideologia toda do nazismo, e isso é importante, que tem a ver com o nacionalismo, o patriotismo, a ideia de pureza, de raça, e, sobretudo, colocando bem, a responsabilidade nos partidos que governavam, colocando a responsabilidade na social-democracia, que governava na época do acordo de tratado, nesse período, e, ao mesmo tempo, há uma crise econômica onde a burguesia segue colocando a necessidade de explorar ainda mais a classe trabalhadora. Num primeiro momento, e eu acho que aí, durante todos os anos 20, onde o nazismo surge, mas não tem muita força, a partir de 23, o Hitler tenta um golpe, há tentativas de golpe revolucionário, porque naquele período o nível de superestrutura, o nível de organização da sociedade civil era muito inferior ao que nós temos hoje. O Álvaro vai falar sobre isso, certamente, porque tem a ver com a elaboração do Gramsci, sobre as mudanças dos processos revolucionários do início do século XX para a situação atual.
e da própria contra-revolução. Então, o nível de choques entre revolução e contra-revolução era permanente na Alemanha, entre comunistas, fascistas. Mas há depois, quando surge o nazismo, entre pelo menos 23 e 29, um certo período de ascensão econômica, de conquistas dessa república democrática que havia surgido depois da Primeira Guerra. Então, o nazismo cresce menos aí. Cresce, mas cresce menos. Se estabelece, mas se estabelece com menos força. Onde o nazismo ganha peso, onde o nazismo é respeitado, ele já passa a ser respeitado por um setor minoritário da burguesia, porque eles veem nos nazistas a ala mais combativa, entre aspas, para enfrentar o movimento de massas. Então o nazismo atuou em 19, atuou em 21, atuou em 23, atuava no enfrentamento contra os comunistas, que aí surgiram como partido a partir dessa experiência de ruptura da social-democracia, e era um partido que crescia muito, a social-democracia e o PC cresciam muito nos anos 20, e o nazismo era aquele corpo militar que tinha essa capacidade de enfrentamento físico. Bem, depois disso dá um salto, e na crise econômica de 29, o nazismo explorando a crise, explorando a decepção com a República Democrática que não resolve a crise econômica, a Alemanha tem hiperinflação, a Alemanha tem uma crise brutal, e o nazismo consegue crescer muito e acaba sendo a opção da própria burguesia. Se nós pegarmos os dados, e isso basta se olhar na internet, se nós pegarmos a evolução dos nazistas, quando eles surgem, que não tem, nem o Hitler participa ainda, não, em 24, já que o Hitler está participando, antes a pré-história não interessa muito, mas em 24 o nazismo teve 6,5% dos votos, na primeira eleição. Depois, numa mesma eleição, em 24, eles tiveram só 3% dos votos. Em 28, teve 2,6%. Já em 1930, o nazismo teve 18% dos votos. Em 32, teve 37% dos votos. Numa outra eleição, de 32, que aí se diz, é toda uma discussão, que era a oportunidade de derrotar antes do Hitler assumir, o nazismo cai para 33%, perde uma boa quantidade de votos. E em 33, no ano de 33, o nazismo tem 43% dos votos. Bem, aí, quando o nazismo já tem isso, já havia sido feita a escolha por parte da burguesia alemã de colocar o Hitler como o comandante. O que eu acho que é importante? Como um conceito, é que, no caso da Alemanha, a burguesia, porque a escolha de um regime fascista, ela não é uma escolha fácil para a burguesia. Porque a burguesia, normalmente, a preferência do domínio burguês é de um regime burguês democrático, onde todo mundo pode, onde toda a classe social burguesa, de um jeito ou outro, pode participar do governo. Vários partidos, troca de partidos, universidades, empresas, a própria imprensa. Então, quando há uma decisão por um regime nazista, no caso da Alemanha especificamente falando, há todo um cálculo. A burguesia se decide a realmente apoiar o nazismo quando o nazismo já derrotou o movimento operário. No caso da experiência da Alemanha foi assim. Então, porque qual é o ponto? O nazismo tem como objetivo, e essa é a sua peculiaridade, o nazismo não é só uma ditadura, o nazismo e o fascismo, porque nesse caso tem uma essência comum, não é simplesmente fazer uma ditadura contra o povo. Nós tivemos várias ditaduras. O nazismo e o fascismo têm como objetivo exterminar fisicamente. Bem, isso é um salto, então tem essa particularidade. E no caso da Alemanha, conseguiu. No caso da Alemanha, conseguiu.
e conseguiu antes de assumir o poder. Isso tem muita importância. Conseguiu antes. Então, quando Hitler assume em 1933, meses depois, poucos meses depois, ele já caça 100 deputados comunistas. Ele já coloca no primeiro campo de concentração, porque o primeiro campo de concentração foi dedicado aos comunistas na Alemanha. Coloca 4.000 comunistas no campo de concentração, isso em questão de meses. Logo em seguida, a social-democracia, na época ainda achando que podia o Hitler ser contido, que se não fizesse tanta luta antes, o Hitler não podia não ser tão ruim, a social-democracia também acabou sendo presa. Bem, aí a história do nazismo e do extermínio, daí não só das instituições do movimento operário, mas também de partes inteiras da burguesia. Aí entra a parte expansionista e as contradições que surgiu com o advento e com o fortalecimento do nazismo, inclusive com a própria burguesia. Bem, eu acho que um dos temas, e a Luciana falava no início da exposição dela, esse fato aí do voltarão, né? Da ideia de que... É porque, no caso do nazismo, o nazismo, por mais que essas condições... Porque, no Brasil não há esse quadro. Eu não acho que exista esse quadro. Eu creio que, por exemplo, nós vamos discutir à tarde, o Bolsonaro tem posições, pelo menos, semifascistas. O Bolsonaro tem posições semifascistas. Mas eu não acho que no Brasil nós tenhamos uma situação de regime fascista. O Brasil não está numa situação de regime fascista. Agora, isso não quer dizer que nós não devemos estar alertas. Porque o fascismo e o nazismo, eles, em última instância, são o pensamento mais bárbaro da contra-revolução. Então, esse pensamento mais bárbaro da contra-revolução, ele não foi só uma experiência da Alemanha ou da Itália. O pensamento bárbaro da contra-revolução, ele segue atual, ele segue como um pensamento, na medida em que segue a contradição entre revolução e contra-revolução. E nós, no mundo, e no Brasil de uma certa forma também, seguimos tendo contradições graves, não resolvidas. E, portanto, evidentemente que, se essas contradições não estão resolvidas, esse pensamento pode ser ressignificado em condições diferentes. É óbvio que são em condições diferentes. Por isso que nós temos que estar muito alerta. Porque se nós formos discutir o que é comunismo e definirmos o que é comunismo, se nós formos só dizer que existe comunistas nas condições da Revolução Russa, não vai dar, porque o comunismo também é um pensamento político, só que é um pensamento político da Revolução. Na experiência russa, para usar esse exemplo do Max Weber, era o tipo ideal. O tipo ideal em que sentido? Foi a experiência onde, pela primeira vez na história, surgiu um partido dos trabalhadores revolucionários que dirigiu um processo revolucionário e conquistou um Estado dos trabalhadores. Essa é uma experiência, entre aspas, ideal, que levaram a uma vitória. Depois tem toda a história, e, enfim, não é o caso aqui de discutir isso, mas eu quero marcar que, assim como não existe só comunismo nas condições ideais que levaram os comunistas a vencer, também não existe o fascismo só nas condições ideais que levaram o fascismo a vencer. Porque quando nós falamos da experiência da Alemanha, nós estamos falando de uma experiência que juntou todas as condições do triunfo do nazismo. Dentre essas condições, tem toda a história do movimento operário, das divisões do movimento operário, das traições do movimento operário, dos erros políticos do movimento operário, que é toda uma história fundamental para nós. E tem muitas coisas semelhantes com o Brasil, embora as analogias tenham que ser tratadas com muito cuidado. Mas aí é toda uma história que envolve os debates, né? Desde a primeira divisão, a traição da social-democracia,
quando a social-democracia apoia a Primeira Guerra, depois, quando a social-democracia governa e aceita, junto com a burguesia, reprimir a continuidade da Revolução, e depois, quando os comunistas começam a ter peso, ou seja, aqueles que haviam rompido com a social-democracia em 14 começam a ter peso na própria Alemanha, a partir do prestígio da Revolução Russa, porque os comunistas que surgem na Alemanha surgem também ligados à vitória da Revolução Russa de 1917, quando esse setor começa a ter peso, infelizmente, nós vamos ter, no movimento operário, a ascensão do stalinismo. E a partir de 24, o peso do stalinismo e da burocratização da União Soviética começa a se sentir muito também na Alemanha. E aí há toda uma política do stalinismo que foi uma política de subestimar, e por isso tem importância, e por isso que nós estamos discutindo a experiência histórica, porque o stalinismo, num primeiro momento, subestimou o perigo fascista e nazista. E disse que não, o nazismo, depois do nazismo, se eles ganharem, vai ter rápido a revolução, ou, antes de dizer isso, dizia que eles não iam crescer tanto. Depois, quando o nazismo começou a crescer mais, ainda o stalinismo e o PC alemão tinha como eixo comparar a social-democracia com o fascismo. Seria mais ou menos, agora fazendo uma analogia meio bruta, se nós comparássemos o PT com o Bolsonaro. É um pouco exagerado, mas na linha do PC alemão, que era muito forte, ao invés de defender a unidade com a social-democracia, quando o nazismo já estava enfrentando fisicamente os sindicatos e os partidos políticos de esquerda, a linha do PC era achar que ele sozinho conseguiria triunfar e conseguiria vencer o nazismo. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu, e o PC foi a primeira vítima. Eu queria terminar com uma leitura que eu acho que mostra... A Luciana já falava de como o nazismo e o fascismo têm uma funcionalidade do ponto de vista do ataque aos interesses da classe trabalhadora. Eu colocava que o nazismo e o fascismo têm uma especificidade que está ligada ao ataque físico, e não simplesmente à derrota política, ao massacre físico. E tem um marxista, que era psicanalista também, o Reich, que ele fez um estudo muito... Ele escreveu na mesma época que estava surgindo o nazismo. E eu vejo que ele fez uma definição, que foi uma definição da estrutura do caráter. E na estrutura de caráter ele disse o seguinte, quando ele fazia a definição de que tinha 3 estágios, 3 tipos de caráter. Isso ele escreveu quando o nazismo estava em plena ascensão. Ele disse assim, eu vou ler porque eu acho que é muito útil e depois se pode indicar os livros. Ele disse que no nível superficial da sua personalidade, o homem médio é comedido, atencioso, compassivo, responsável, consciencioso. Não haveria nenhuma tragédia social do animal humano se este nível superficial da personalidade estivesse em contato direto com o cerne natural profundo. Mas, infelizmente, não é esse o caso. Ele vai aí dizer que o nazismo se apoia num segundo nível de caráter intermediário. Essa personalidade se apoia num segundo nível de caráter intermediário, constituído por impulsos cruéis, sádicos, lascivos, sanguinários e invejosos. É o inconsciente ou o reprimido de Freud. E quando se penetrar através desse segundo nível destrutivo, até atingir os substratos biológicos do animal humano, descobrir-se-á invariavelmente a terceira camada, a mais profunda, que designamos por cerne biológico. Nesse cerne, sob condições sociais favoráveis, o homem é um animal racional, essencialmente honesto, trabalhador, cooperativo e, tendo motivos, odeia e ama.
é absolutamente impossível conseguir-se uma flexibilidade da estrutura do caráter do homem atual através da penetração desta camada mais profunda e tão promissora, sem primeiro eliminar-se a superfície social espúria e não genuína. Mas ao cair as máscaras das boas maneiras, o que primeiro surge não é a sociabilidade natural, mas sim um nível de caráter perverso e sádico. Eu não vou seguir, mas e a leitura sempre é mais difícil, mas o que o Reich dizia aqui é que quando quebra, se fala muito do politicamente correto, né, agora, quando quebra o liberal, a democracia burguesa, o liberal, ela está nesse nível do caráter, que é um nível sociável, mas é superficial. É o nível das boas maneiras, mas é superficial. Quando tem uma crise, quando tem um abalo das relações sociais, por crise econômica, por crise ideológica da burguesia, crise ideológica da esquerda, que é o que nós vivemos, quando há esse abalo, a estrutura de caráter que aparece não é a estrutura da cooperação, a estrutura de caráter que aparece é a estrutura do egoísmo, da briga, da loucura, e que não tem como passar por um estágio superior de cooperação entre os homens sem essa revelação desse segundo estágio de caráter, porque ele é o segundo estágio, ele não é o primeiro. O primeiro é essa aparência superficial das boas maneiras, o primeiro é o do liberalismo, o primeiro é da democracia de Weimar, ou o primeiro é da democracia burguesa da nova república, como se nós tivéssemos tido, nos últimos 30 anos, uma democracia plena. E nós não tivemos. Tanto que nós não tivemos, que nós estamos na crise que nós estamos. E a crise que nós estamos, ela é produto da crise dessa democracia e do surgimento no interior dessa própria democracia de um setor político que, negando essa democracia, quer se postular. Mas aí a discussão de como eles estão é outra coisa. E vai ser a parte da tarde. Porque eu acho que, embora o Bolsonaro seja fascista, eu acho que não tem um regime fascista. Acho que talvez ele queira montar. Vamos ver a competência que ele tem, a capacidade que ele tem, a coragem que ele tem, porque também não é fácil. Porque quando teve a Segunda Guerra Mundial e o Hitler revelou a essência do nazismo, que, como eu disse, é enfrentar fisicamente o movimento operário, e essa essência do nazismo, que começou com a morte da Rosa Luxemburgo e do Kahl em 19, se revelou quando Hitler decidiu invadir a União Soviética, porque não poderia cumprir a essência do nazismo se o nazismo não tentasse derrotar, por mais que estivesse já burocratizada, o nazismo teria que tentar derrotar a única república que não era ainda ligado aos interesses do capital monopolista imperialista naquele período. Então o nazismo tenta isso. Nós sabemos a história, sabemos que essa tentativa foi o que levou, antes de mais nada, à derrota do nazismo. E, evidentemente, que os bolsonaristas de plantão, que não estão aqui, felizmente, têm que saber que se perderam uma vez, perderão de novo. Não passarão. É isso, obrigado.